Boa noite a todos. A gente já estava batendo um bom papo, mas aqueles que chegaram depois, boa noite, obrigada pela acolhida. Já é a primeira vez que eu fiz a palestra com vocês aqui virtualmente. Também tinha sido a minha primeira palestra que eu fiz depois da pandemia, quando a gente reencontrou. E aí eu falei da curiosidade que o Emmanuel foi a última palestra que eu fiz presencial. Então, o Emmanuel tem feito parte aí das minhas últimas experiências de trabalhador da Seara do Mestre Jesus. E eu tenho um grande carinho por essa instituição que tem me acolhido sempre, bem de forma calorosa. Eu só queria fazer um pedido, se fosse possível, se não ofendesse a instituição, de que alguns, se puder, deixassem as câmeras abertas, porque eu fico querendo ver o rosto das pessoas. A gente ainda, pelo menos eu, ainda não me rendi completamente ao virtual. Eu sinto desta pandemia, o que eu sinto mais falta é do calor humano. A gente conversa nas quartas-feiras, principalmente, que é o nosso evangelho também, no Bezerra. A gente se fala, a gente consegue olhar no olhinho brilhando de cada um. E aí eu sinto falta do abraço dos colegas, porque a gente naturalmente troca essa energia, né? A gente transfere a nossa, recebe a do outro, e isso nos fortifica. Mas o que temos hoje são os olhares, né? O sorriso agora sem máscara, e isso vai deixando o nosso coração mais aquecido. Então, obrigada já a vocês que já atenderam, fico muito feliz. E eu fico pensando que eu inventei de voltar à faculdade agora na pandemia, fazer um novo curso. Aí os professores ficam pedindo, até eu fazer a palestra com vocês, eu ignorava o pedido deles. Aí depois eu vi como realmente faz diferença a gente falar e olhar no olho, né? Faz muita diferença. Então, sem mais delongas, vamos à nossa lição, que é uma lição tão rica. E antes eu... Ô, Josiane, Oi? só explicando, é que não abre a tela, porque vídeo e áudio ao mesmo tempo interfere muito na conexão. Às vezes travam, né? Igual da faculdade, não. É ruim, trava, vai travar tudo. Aí se deixar o vídeo aberto, aí trava mesmo. Não, mas não precisa ser tudo, não. Só um ou outro. Então, eu particularmente tenho me dedicado muito a estudar o Evangelho nesses últimos tempos. Primeiro, porque é um consolo, um conforto para a gente. E segundo, porque é algo que vai abrir o nosso olhar sobre tantas coisas que nós estamos experimentando atualmente. E aí, quando me veio, que João me mandou o tema, eu falei, poxa, e a gente tem debatido tanto sobre essas questões de riqueza, de pobreza, das situações que a gente vem enfrentando. E nada melhor do que o Evangelho para clarear para nós por que nós passamos por tantas experiências. E aí o capítulo que antecede é fora da caridade não há salvação. E aí Kardec vem fazendo, né, uma coxa de retalhos dos ensinamentos do Mestre Jesus e trazendo para nós, sabendo que nós ainda no mundo de expiação e prova, precisamos desse reforço para continuar de pé. Porque se nós não tivermos o auxílio do Evangelho, dos esclarecimentos dos Espíritos, nós dificilmente continuaremos de pé diante de tanta diversidade, de tanta dificuldade. E aí isso vai nos dando coragem e esperança para continuar na luta, para continuar na seara do nosso Mestre Jesus. E aí, nada melhor do que, depois da parábola dos talentos, né? Utilidade providencial da riqueza. Eu vou lendo o texto para a gente se ambientar no que é a lição. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus,
interpretada segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns uns instrumentos de perdição, sem apelação nenhuma. Ideia que repugna a razão, sem dúvida, pelos arrastamentos à nação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. E aí nós já começamos a reflexão da leitura com essa advertência de como a prova da riqueza é uma prova desafiadora. Mas aí, quando a gente começa a ler, a se debruçar e ver como é difícil a gente assalariado, a gente vencer as adversidades, e aí a gente fala, não, mas eu não escolhi a prova da miséria, não é possível. Eu saberia lidar com a prova da riqueza com facilidades, mas basta que nós olhemos, porque é uma vitrine que se abre diante de nós, não só a política, mas das pessoas, e a gente viu na pandemia como algumas pessoas soberba, com posses materiais, tratam com total indiferença aos outros irmãos. E a riqueza, ela não vem como uma prova para que somente seja beneficiado a criatura que a possui. A dificuldade, o desafio da prova da riqueza está aí. Que a criatura precisa gerir, fazer com que essa riqueza que lhe foi ofertada sirva para toda a humanidade. E não adianta, aí eu falava, muito antigamente, não tão antigamente assim, porque a gente não evolui tão rápido, não que eu seja evoluída, mas eu pensava, mas não seria muito mais simples igualar e que todos nós tivéssemos a mesma condição? Só que justamente por não termos a mesma capacidade de administrar riquezas, assim como nós vimos na lição anterior dos talentos, muitos de nós não conseguiríamos fazer com que essa riqueza promovesse a melhoria da humanidade. E aí de que serviria? Nós seríamos só um sistema feudal como antigamente, baseado em trocas, tendo cada um basicamente as mesmas coisas? Isso não causaria para a humanidade um impulso evolutivo. Então, nada está escrito ao acaso. Deus, como a lição diz, não coloca nas mãos de uns a riqueza, que é temporária, porque todos nós somos usufrutuários dos bens que o Criador deposita para nós. Cada um desses que recebe a riqueza, ele recebe como aqueles trabalhadores que receberam os seus talentos para depois prestar contas. Então, aqueles que receberam, e aí nós não nos iludamos, porque a gente, quando fala de riqueza, a gente só vislumbra grandes fortunas, mas cada um de nós temos compromisso diante do pouco que possuímos, porque faz parte da distribuição dos talentos. E aí, se nós recebemos um talento e achamos que nós temos que enterrá-lo para não perder, qual é o objetivo que nós estamos fazendo para promover? Então, é importante que essa riqueza esteja nas mãos, que ela crie um volume maior de possibilidades, mas é difícil. E aí a gente sempre reflete quando fala da prova da riqueza, porque nós temos, pelo menos, toda vez que é final de ano, tem esse negócio da loteria, e aí, sem nunca ter jogado, mas eu faço muitos planos. E aí eu compro lá o terreno em volta do Bezerra de Menezes todo, eu compro o mercado de areias, eu faço muitos planos, mas sequer eu jogo. E aí eu falo, mas ninguém vai passar fome ali no Capoá, porque a gente vai fazer uma campanha interessante para promover para aquelas pessoas uma condição deles próprio ter os seus conhecimentos e a partir de cursos eles terem uma vida autossustentável. Mas
E a criatura Josiane Renata, que nesse momento dessa riqueza toda, ia ter vontade de descobrir o mundo, de viajar, de achar, porque a maioria de nós achamos que o máximo que nós podemos absorver e aproveitar da vida é curtir a vida, como a gente escuta muito aí dos nossos irmãos dizer, e às vezes até a gente cai nesse erro de achar que curtir a vida é viajar, é ter uma vida de luxo, é ter todas as facilidades que a riqueza possui. Mas o nosso mestre, que é Jesus Cristo, em nenhum momento ele condenou a riqueza. Quando foi apresentado para ele a moeda, para querer tratar ali, colocar ele numa situação de dificuldade, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque o Cristo, ele claramente deixa aí explícito que o dinheiro não é bom nem é mal. O dinheiro é uma ferramenta e, como tal, depende de cada um de nós como apliquemos. O dinheiro, a prova da riqueza, ela é difícil porque com a condição da riqueza, com as facilidades que a riqueza proporciona, a gente se entorpece. E nesse torpor, a gente ignora que o irmão de lado passa fome. A gente ignora como é difícil não ter um teto para morar. Porque não nos atinge. Então, é fácil passar despercebido. Nós, que eu imagino que a grande maioria de nós temos uma vida, uma estabilidade razoável, às vezes nós sequer pensamos quando está frio, quando está chovendo, que tem irmãos nossos sem o agasalho, sem o teto para se abrigar. Nós, que estamos muito longe de ser aqueles de uma volumosa riqueza. Faço ideia daqueles irmãos que vivem tão distante desta realidade que nos envolve. Então, é de fato uma prova bastante delicada, mas é uma prova necessária, porque aquele que conseguir superar essa prova com dignidade vai, de fato, passar pela porta estreita. E essa porta é de grande dificuldade, grande desafio. E eu me recordo de duas situações em momentos distintos. Primeiro, com Jesus, quando Joana de Cusa quis abrir mão da vida confortável que ela tinha enquanto esposa de Cusa e querer dedicar a seguir o Mestre Jesus. E aí o Cristo, muito prudente, diz para ela: não é o momento. Dedique-se à sua família, ao seu marido, à sua casa, às suas servas, porque ela tratava as servas com dignidade. Em um momento da Boa Nova, se eu não me engano, Boa Nova ou Contos e Contos, Pedro faz até um desabafo bem constrangedor a Jesus, porque ele diz da diferença de sorte da mulher dele que precisa plantar para ter o que alimentar os filhos, e de Joana de Cusa, que contava com servas dedicadas a servi-la. E aí o Cristo, obviamente, adverte que cada um de nós temos os nossos desafios e que não era fácil para Joana aquela situação. E aí ele, nessa advertência, ele diz a ela, que é basicamente o que uma freira disse a Haroldo Dutra Dias, em certo momento, que Haroldo compartilha: floresça onde Deus te plantou. Onde Deus nos planta é onde nós precisamos florir. Cecília está chegando agora no Emmanuel. Cecília vai aprender agora no Emmanuel florescer, porque é onde Deus te conduziu, te colocou. Porque nós precisamos receber esses desafios, essas provas, essas oportunidades e fazer delas algum valor direto para promover a melhoria primeiro para nós, porque quando a gente chega na casa espírita, principalmente se trazidos pela dor, e nós somos recebidos e acolhidos, a gente se sente encorajado a vencer qualquer desafio. E a próxima ação
é acolher outro irmão que vai chegar assim como nós chegamos. Porque o que não falta na casa espírita é quem chega pela dor. São poucos os que chegam pelo amor. Alguns até pela curiosidade, mas são poucos. A gente chega mesmo pela dor. Porque a dor é uma lição, né, muito didática. E aí a gente chega. E quando Cusa desencarna, e até mesmo durante ainda a vida de Cusa, Joana foi uma das grandes incentivadoras financeiras do Colégio Apostólico de Jesus. Porque, obviamente, eles precisavam de recursos para acolher outros irmãos carentes, recursos para fazer as viagens de pregação. Então, veja como é necessário. Mas aqui na lição, mais à frente, tem o encontro de Jesus e o moço, né? Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-te todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só esse preço se obtém. Muitos de nós pegamos o evangelho ao pé da letra e esquecemos que Jesus falava em parábolas, que Jesus tinha uma maneira pedagógica de falar, de se colocar. E é claro que o mestre conhece cada um das ovelhinhas dele. E o que o Cristo queria naquele momento, naquele confronto, naquela advertência, era sondar o que ia no íntimo dele. Porque o dinheiro, ele faz parte, ele é importante, é necessário para que a gente promova essas melhorias. Só que ele não pode ser o nosso princípio para a vida. É muito diferente de termos o dinheiro como uma condição de melhoria, como um impulso para o progresso, ou ter o dinheiro como o único objetivo da nossa vida. Como tem um livro que André Luiz fala, que eu não me recordo o nome, mas André Luiz está fazendo um trabalho e aí ele vai visitar um obsessor. E aí o obsessor fala que é muito fácil, o obsessor dá uma aula de espiritismo, ele fala que é muito fácil obsediar a criatura, porque todos nós temos um objetivo, algo que está centralizado em nós, e basta eles puxarem um pouquinho para deixar aflorar, e aí a pessoa que eles estavam obsediando era extremamente apegada ao dinheiro, aos bens materiais. Então, bastou que os obsessores daquela criatura, que aqueles irmãos que estavam ali, cutucasse, como diz, né, no popular, aquela feridinha que já estava ali, para que ela viesse à tona. Então, os nossos obsessores, eles não colocam nada que nós já não temos. Ele apenas tenta ir lá resgatar o que está lá no nosso íntimo. E aí o desejo central da criatura. Basta que nós lutemos contra esse lobo, esse leão que quer nos devorar. E aí nós vamos conduzindo. E a outra história, que também é muito interessante, contrasta com isso, que não é deixar tudo e seguir Jesus, mas é o bom senso de saber florir onde Deus te plantou. A princesa Diana, eu não sei se ela ainda era princesa ou se estava no processo, mas ela foi visitar a irmã Madre Teresa. E Madre Teresa estava já envolvida nessas tarefas da África, de buscar o consolo, o auxílio aos irmãos aidéticos. E Princesa Diana queria deixar a vida de modelo, de luxo e seguir. E ela diz: minha filha, aqui entre nós você só vai ser mais uma. Não vai fazer diferença, você vai passar um unguento numa ferida, você vai acolher um necessitado, mas só vai ser mais uma. Você, onde Deus te plantou, você fará sim uma diferença. E até hoje, eu acho que semana passada foi aniversário dela e todos os feitos dela, que foi uma verdadeira lição
que ela deu à família real, à Inglaterra, àquela sociedade burguesa que estavam acostumados a uma vidinha muito limitada à riqueza e a bens materiais, sem olhar para o povo, sem olhar para o próximo. Ela vem mudar toda, constranger basicamente a família real a ver não súditos, mas ver pessoas, ver criaturas que precisam do amparo, precisa do apoio, do auxílio daqueles que estão ali. Então, todas essas questões vai nos dando o entendimento de como nós precisamos ter o discernimento quando nós nos defrontamos ou nos deparamos com situações que nos envolvem. E aí, quando nós que achamos que somos pobres, que não temos nada, que estamos atravessando talvez a noite escura da alma, porque nós estamos passando por um período difícil, é inegável. E aí, como diz Divaldo, quem não tem problema é problema de alguém. Porque a criatura humana que tem um mínimo de equilíbrio, de bom senso, de sentimento dentro da normalidade, se abate uma hora ou outra pelas situações. E quando nós entramos numa pandemia que já dura aí 1 ano e meio, talvez um pouquinho mais, é impossível que nós estejamos os mesmos de março de 2020. Impossível. Porque a nossa natureza humana precisa ser alimentada constantemente. E Emmanuel diz uma coisa muito interessante e que eu não me canso de repetir, porque eu preciso me alimentar disso, é da nossa reserva espiritual. Que nós precisamos adquirir reservas espirituais para em momentos em que as nossas forças pareçam esgotar, essa reserva sirva para que nós tomemos o fôlego para assumir o protagonismo da nossa vida. E essa reserva espiritual, muitas vezes, é o que nos tira do caos, nos tira do buraco, nos tira da possibilidade de entrar numa depressão. E aí, continuando, né, na nossa lição. Ah, meu Deus, perdi. Continuando na nossa lição, deixa eu só achar, viu, meus amores? Nós sempre achamos que, tá bom, então se a criatura tá aí na prova da pobreza, então é prova. Ninguém vai tomar o dinheiro do rico para amenizar dele a prova que é dele da riqueza, né? A gente não faz isso. Então a gente vai dar pão para o pobre que está passando pela miséria, já que a gente não pode interferir no progresso de ninguém, já que a gente não pode interferir na condição reencarnatória que a criatura se predispôs. Será que a gente deve deixar o nosso irmão que está na miséria viver? Afinal de contas, ele que pediu? Será? Será que ele pediu a prova da miséria e aí a gente deixa por isso mesmo? E como a doutrina espírita é riquíssima e não nos deixa sem resposta, lá na questão 930, vem de encontro a essa nossa inquietação. E Kardec pergunta: é evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que deixam de lado a questão na impossibilidade de prover as suas necessidades, em consequência de doença ou de outras causas, independente da sua vontade? Na verdade, a pergunta de Kardec, ela é bem emblemática e ela pergunta se a pessoa passa pelas essas dificuldades, a gente deve deixá-la seguir com esse seu propósito? E a resposta dos espíritos é algo que nos impacta. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social sábia e previdente,
Não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas frequentemente são resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Então, não é a prova, e a gente percebe que a leitura ela reforça muito a prova da riqueza, porque é muito desafiadora, mas a prova da miséria também é um grande desafio para nós. E é um grande desafio não só para quem vivencia, mas para quem compartilha da situação, para quem está nesse contexto social. Nós, no contexto social, nós enquanto sociedade, nós enquanto cristãos, nós não podemos ignorar a dor do outro. Nós não podemos deixar o outro à mercê da própria sorte ou da falta dessa sorte. Então, as pessoas costumam dizer, e como a gente espírita tem a fama aí de gostar de fazer campanha, de buscar sempre levar o pão material para os mais necessitados, nós muitas vezes somos questionados. Certa vez a gente estava fazendo a campanha do quilo. Eu sei que a gente não deve rebater, mas nessa fala da colega foi bem precisa. E aí ela bateu numa certa casa, a pessoa foi e perguntou, mas vocês de novo? Mas será possível que todo domingo, e nem era todo domingo, é só um domingo por mês em cada região, todo domingo vocês vão pedir, quando é que vai acabar essa campanha do quilo? Aí ela, sem alteração, mas respondeu o senhor, meu amigo, a gente vai acabar quando acabar a fome. Parece que vai demorar, né? Então, a resposta não devemos bater de frente, claro, com qualquer pessoa que seja, mas às vezes algumas coisas tomam força em nós que foge do nosso controle. E essa fala dela repercutiu muito, porque a gente passou a ficar muito vigilante para não cometer, né, de novo esse deslize, porque mesmo que nós saibamos, mesmo que nós queiramos falar, nós não devemos, mas é uma verdade. A campanha do quilo vai acabar quando as pessoas não tiverem mais necessidade de fome. Enquanto tiver, nós vamos, sim, ajudar o outro, porque não há quem seja tão rico que não tenha algo para receber, nem que seja um ombro amigo para chorar, e não tem quem seja tão pobre que não possa doar algo, nem que seja o ouvido para escutar a lamúria do outro. E a gente fala muito disso. E aí, fora da caridade não há salvação, vai sendo conduzindo para não servir a Deus e a Mamon de forma muito pedagógica, de forma como a gente prepara o terreno ali do coração, fora da caridade não há salvação, e vai visualizando como é servir a Deus e a Mamon, como é necessário a gente ter esse equilíbrio, que é importantíssimo para uma sociedade organizada. E nós, espíritas, precisamos ter sempre uma clareza de entendimento, de saber que cada um de nós temos necessidades, alguns necessidades materiais, outros necessidades que envolvem a alma, que vai do coração. E vamos seguindo. A riqueza é a causa de muitos males. Se a riqueza é a causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, porque o dinheiro, ele não é bom nem mal, ele não tem juízo de valor, é a forma como nós vamos direcionar, que vai definir o que nós somos quando estamos com dinheiro. Porque nós estamos numa condição hoje, mas tivemos em outra condição numa experiência anterior, e essa roda de encarnações vai nos dando a oportunidade de vivenciar várias situações. Muitos, e os amigos espirituais nos reportam isso, que muitos daqueles que hoje passam por dificuldade da miséria
foi por negligência da riqueza em outra oportunidade. Mas óbvio que a gente não pode categorizar isso, não pode, seria irresponsável atribuir que há apenas um motivo para a miséria. O motivo também pode ser de uma prova que a criatura escolheu passar para, né, purificar de fato a sua experiência encarnatória. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que em sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se fazer aumentar a produção. Foi como eu disse no início, imagina se dividisse as riquezas de forma igual. Será que nós teríamos essa evolução natural? Será que seria possível que a humanidade evoluísse ou que cada um ficaria muito preso ali no seu feudo, na sua vidinha de plantar e colher sempre as mesmas coisas? A medicina, a ciência, ela fatalmente é impulsionada pelo dinheiro. E nós estamos vivenciando aí um show de horrores que dá em nós uma repulsa, mas nós não podemos nos colocar só como esse espectador. Nós precisamos entender os motivos e não ser parte do lado que atribuímos negativo para todo esse progresso. Porque não esqueçamos que a pandemia veio para nos ensinar. E se nós não de ensino seja de fato engrandecedora para nós, parece que a pandemia vai ser ao acaso. Nós temos a responsabilidade em tudo. Então, o Covid-19 já existia Covid antes. Então, muitos já estudavam o Covid. Por isso, algumas pessoas se surpreendem com as vacinas, achando que a vacina foi um passe de mágica. Mas já havia estudos para a base que era o Covid, né? Se ele é 19, ele foi 1, foi 2, foi 3, até chegar ao 19. Então, a base desse estudo já existia. E essa base de estudo, ela só foi possível porque alguém investiu dinheiro, alguém investiu uma dedicação de estudo, de tempo. Então, todas essas questões servem para enaltecer o homem, a humanidade, e nós vamos absorvendo todas essas riquezas. Vamos entendendo que a riqueza ela não é um mal. Não podemos dizer que o reino de Deus era somente para os pobres, mas precisamos entender o que Jesus quis dizer com pobres e até entender sobre pobres de espírito, que muita gente atribui de forma equivocada. A minha tia mesmo fala assim, fulano é pobre de espírito, atribuindo negativo a essa criatura, né? Por pegar as coisas ao pé da letra, ou por experimentar uma religião que não traz um esclarecimento mais ampliado da letra fria do evangelho, né? De essa possibilidade. Eu falo que nós espíritas somos muito sortudos, porque nós temos o evangelho do Cristo, que é difícil de compreender muitas vezes, porque a gente fica querendo ver algo muito maior e é muito simples o evangelho. O evangelho é simples, mas a gente fica buscando coisas mirabolantes para um ensinamento que resume em uma coisa, o amor. Se pegar o evangelho todo, se a gente puder traduzir, o evangelho é o amor. E a gente fica querendo encontrar nele falhas, apontamentos para erro de um, erro de outro. Mas não tem erro, não tem apontamento, não tem censura. Tem esse propósito de amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E que nós possamos fazer a nossa parte. Ser flor ou florir onde Deus nos plantar. Viu, Cecília? Quero ver você quando eu for presencialmente florindo, recepcionando no Centro Espírita Emmanuel, trabalhando nas atividades, promovendo, fazendo desse talento que já te foi ofertado, né,
essa riqueza muito maior, que seja um talento hoje e que o próximo encontro seja 5, seja 1 milhão, aí, porque é infinito, né? Trabalhar para Jesus não tem limites. Trabalhar para Jesus. E o pagamento, menina, nem te conto. É melhor do que qualquer outra carteira assinada, viu? Então, meus queridos irmãos, o nosso tempo está se encaminhando para o fim. É sempre uma alegria, um conforto, um consolo para o coração, porque quando nós falamos os ensinamentos do Cristo, quando nós nos permitimos olhar para o Cristo com essa grandeza, com essa luminosidade que é o nosso mestre, o nosso guia e modelo, todas as dificuldades, elas não serão apagadas, elas não são apagadas, mas elas são melhor absorvidas, porque não nos enganamos. Vivenciar aqui a doutrina espírita não vai tirar os seus problemas, não vai fazer com que nós sejamos isentos das dificuldades, mas aquela reserva espiritual que robustece a nossa fé, que nos fortalece, essa é garantia de uma condição de experimentar as dificuldades, seja a prova da riqueza, seja a prova da miséria, seja a prova da doença que é desafiadora, qualquer que seja. Com o Mestre Jesus, o nosso fardo será muito mais leve. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. E tomara que seja presencial. Com certeza, Josiane. Mais uma vez, obrigada por compartilhar os teus conhecimentos conosco. É sempre muito importante ouvir o próximo. E com essa paz que se faz presente, vamos fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos o ensinamento da noite de hoje. Que com esses ensinamentos tenhamos sempre o entendimento de que a fortuna seja sempre motivo de evolução e não de regressão. Que possamos usufruir de forma equilibrada dos bens que nos dá na forma de empréstimo, sem esquecer dos irmãos menos favorecidos materialmente. Que possamos juntos vencer o grande desafio que é dominar as nossas más tendências. E que em nosso coração, Senhor, sempre haja espaço apenas para os bons sentimentos. Que a prática do bem, da caridade e do amor ao próximo seja sempre constante em nossa vida. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada. Um cheiro a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Josiane. Eu que agradeço. A todos.